Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. No meio de seu turno da noite na casa funerária de George Tafel, Anne Lorraine quase desmaiou quando o morto soltou um suspiro quase inaudível, mas ainda distinguível de qualquer outra coisa. Ela tinha acabado de lavar o corpo do velho Sr. James Triplenor e estava olhando para seu rosto enrugado. Era tão branco que parecia coberto por algum tipo de pó branco. As pálpebras estavam parcialmente abertas, revelando os olhos azuis nebulosos atrás delas. Entre o zumbido monótono da lâmpada de neon e sua própria respiração irregular, o suspiro sutil e melancólico se anunciou. Ela recuou imediatamente quando todo seu corpo começou a tremer de medo, percebendo ao mesmo tempo como estava incomumente quieto na casa funerária. Contra sua vontade, seus olhos se voltaram com relutância para o rosto do homem morto novamente, que estava contorcido em um olhar permanente de profunda agonia como o rigor mortis havia se estabelecido horas atrás. Mais cedo naquela tarde, ela ouviu o Sr. Crowe dizer à Sra. Tafel que o Sr. Triplenor morreu de intoxicação aguda por benzodiazepínicos. Foi um suicídio. O homem estava afundado em dívidas e morava sozinho em seu apertado apartamento de 2 quartos nos arredores da cidade quando decidiu acabar com sua própria existência miserável e solitária. Ela tentou aliviar sua respiração rápida enquanto esfregava os olhos com as costas do braço, perguntando-se se ela havia apenas imaginado. Trabalhar no turno da noite provavelmente afetou sua saúde mental. E, no entanto, o som horrível se depositou em seu cérebro. Ela abriu a boca, pronta para desafiar o ataque do que viria a seguir. Mas sua voz ficou engasgada na garganta. Ela esperou. Mas nada mais aconteceu. O Sr. Triplenor estava morto. Ele já estava morto há mais de 15 horas. Então o que foi que ela ouviu? Como se respondesse à sua confusão, um silvo fraco e baixo de repente quebrou o silêncio e encheu toda a sala. Não havia dúvida nela de que estava saindo da boca costurada do homem morto, como se ele estivesse rangendo os dentes em agonia. Dizer que era perturbador era um eufemismo. Seu sangue gelou e ela decidiu fugir. Ela foi até a porta rapidamente, abriu-a e correu pelo longo corredor escuro, sentindo como se seus joelhos estivessem prestes a fraquejar. A Sra. Tafel mal ergueu os olhos da velha revista de fofocas que estava lendo quando a porta se abriu ruidosamente, um cigarro preso entre seus 2 dedinhos. Anne se jogou sem pensar 2 vezes, o rosto branco como um lençol. A Sra. Tafel lançou-lhe um rápido olhar de desaprovação, seus enormes e pesados brincos de argola de diamante brilhando sob a luz do abajur de sua mesa. Sim? A Sra. Tafel grunhiu enquanto dava a Anne um aceno superficial, meio zangado. Há algo terrivelmente errado com o corpo do Sr. Triplenor, Anne resmungou, apertando sua mão com força, ainda meio chorando. O que você quer dizer com o errado? Perguntou a Sra. Tafel, ainda sem erguer os olhos da revista. Quero dizer, ele estava fazendo esses barulhos estranhos e... Que barulhos estranhos? A Sra. Tafel deixou escapar enquanto ela colocava sua revista para baixo e olhava para Anne, franzindo a testa. Ele gemeu. E sibilou para mim. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela percebeu o quão idiotas elas soavam até para ela mesma. A Sra. Tafel não disse uma palavra a princípio. Ela revirou os olhos e sibilou em torno do filtro de cigarro preso entre os dentes minúsculos.
O olhar cansado e ligeiramente irritado em seu rosto redondo e rechonchudo era uma condenação silenciosa do que poderia ter sido a história mais idiota que ela já tinha ouvido em toda a sua vida. Você sabe. Anne, foi? Ela disse suavemente, um sorriso plano estampado em seu rosto. Faço esse trabalho há quase 15 anos. Quando meu marido faleceu, eu herdei este lugar. Ela ofereceu um cigarro a Anne, que ela recusou com um aceno de cabeça e um sorriso fraco. A senhora Tafel deu de ombros. Eu queria. Não. Eu gostei? Não. Mas não era uma questão do que eu queria nem do que eu gostava. É o que esta pequena cidade sonolenta precisava. E eu dei a eles exatamente isso. A senhora Tafel deu uma longa tragada final em seu charuto e jogou a guimba sob a mesa casualmente. Meu falecido marido era um ser humano decente e gentil. Uma bela alma que poderia envergonhar um santo. É quase impossível tentar viver de acordo com isso, você sabe, uma enorme responsabilidade e reputação para manter, tornada excepcionalmente difícil porque as pessoas desta cidade eram tão críticas. Um movimento em falso e a teatralidade dessas pessoas, meu Deus! Você pensaria que estava vivendo no tempo de Jesus. Ela balançou a cabeça e soltou uma breve risada melancólica. Eu poderia ter demolido todo esse lugar e começado meu próprio negócio, sempre quis ter uma boutique ou um salão de beleza, longe do fedor sombrio e persistente da morte. Mas não o fiz. Se isso não é um ato de abnegação e bondade, então não sei o que é. Ela tomou um gole de seu café frio enquanto um silêncio constrangedor permeava toda a sala. Sou o tipo de pessoa que alisa as rugas da personalidade dos outros. Eu os incentivo a serem a melhor versão de si mesmos, como fiz comigo mesmo anos atrás. E agora, garoto, eu vou empurrá-lo, ela explicou, uma nota de impaciência em sua voz aguda e infantil. Somos uma equipe aqui. E preciso que você segure sua parte do peso e faça bem o seu trabalho. A expressão apavorada de Anne se transformou em um olhar sutil de confusão. Não foi tanto a história complicada da senhora Tafel que equivalia a pouco mais que uma desculpa fraca para sua arrogância, mas sua completa recusa em lidar com a situação que fez Anne olhar para ela com descrença. A própria Anne confessaria, embora com relutância, que se contentara com esse trabalho. Ela não tinha nenhuma experiência anterior em lidar com cadáveres quando decidiu se inscrever e pensou que iria simplesmente improvisar e ficar bem. Ela não o odiava. Não era apenas o que ela estava procurando. Glenmore era uma pequena cidade onde uma esmagadora maioria de rapazes e moças não tinha escolha a não ser trabalhar em velhas fazendas cujos proprietários eram seus próprios pais. Não faço concessões para trabalhar com ninguém. É o meu negócio e eu dirijo como eu gosto. Ela deu de ombros enquanto acendia outro cigarro. Agora volte para o que você deveria estar fazendo. Estou ocupada, ela disse, acenando com uma mão com desdém e voltou a folhear sua revista de fofocas com a outra. Anne saiu silenciosamente da sala, derrotada. Não era a primeira vez que aquela mulher espinhosa dispensava sem cerimônia daquele jeito. Ela olhou para o relógio. Algumas horas restantes e ela encerraria a noite e terminaria a noite. Talvez ela preparasse uma simples sopa de galinha antes de dormir. Ela esperava que alguém estivesse disponível para substituí-la porque não estava com vontade de trabalhar amanhã. O corredor longo e estreito parecia escuro e deserto enquanto ela voltava para a sala de embalsamamento,
seus passos ecoando nas paredes verdes opacas. Devo ter imaginado, pensou consigo mesma. Ela abriu a porta e ela rangeu e gemeu alto. O corpo nu e pálido ainda estava lá, coberto por uma estranha luz azulada que emanava da lâmpada acima dele, deitado na mesa de porcelana onde ela o havia deixado. Muito morto, obviamente. O que ela esperava? Que de alguma forma mudou de posição ou desapareceu? Provavelmente dando um longo passeio em algum lugar. Ela quase riu para si mesma, mas se conteve. Seu estômago deu um nó novamente quando ela se aproximou do cadáver com cautela, sem vontade de receber mais surpresas durante a noite. Ela estava ciente de quão ridícula ela deveria estar esta noite. A senhora Tafel não era de se irritar. Não quando ela começou com o pé esquerdo com a mulher de língua afiada ao chegar atrasada em sua primeira noite de trabalho na velha casa funerária. Se há uma coisa que a senhora Tafel mais odiava neste mundo, era insolência ou atraso. Anne teve sorte de a senhora Tafel não ter brigado com ela ou dado uma bronca sobre levar seu trabalho a sério porque a mulher de aparência feroz parecia estar pronta para engolir Anne inteira. Anne olhou com expectativa por cima do ombro para a porta retangular atrás dela, de repente sentindo-se totalmente sozinha novamente. A atmosfera úmida e sombria da sala de embalsamamento acrescentava uma sensação de desolação. Mas ela tinha um trabalho a fazer. Não importava se ela gostava ou não. A empolgação inicial de ser livre e começar de novo havia diminuído. Caleb, seu namorado de 3 anos, a largou e a expulsou. Ela não tinha para onde ir. Ela estava bem ciente de que deveria ter sido mais gentil consigo mesma e não ignorado todas as bandeiras vermelhas nele misturadas com charme e aparente afeto. Agora ela dizia a si mesma que precisava desse emprego. Ela relutantemente pegou um pedaço de pano limpo e cuidadosamente dobrado, amassou-o e começou a enxugá-lo cuidadosamente no peito pálido do homem morto. Ele era tão magro que ela podia sentir suas costelas saindo. À medida que seu medo começou a se desfazer lentamente, ela se viu cantarolando uma canção familiar de sua infância que sua mãe costumava cantar para ela sempre que se sentia triste ou com medo. Ela bocejou, balançou a cabeça para espantar o sono e continuou cantando baixinho. Era tudo o que ela podia fazer para manter o foco, pois outro som foi ouvido assim que ela ficou em silêncio. A princípio ela pensou que era apenas sua própria voz ricocheteando nas paredes. Ela ergueu os ouvidos e o rosnado profundo e gutural recomeçou com mais clareza, seguido por um longo e fraco gemido que fez todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Seu coração disparou e ela deixou cair o pano no peito do velho. Desta vez, Anne estava convencida de que não estava apenas imaginando. Ela recuou rapidamente bem quando a porta atrás dela se abriu com um alto guincho metálico. Ela soltou um grito agudo e instantaneamente se virou para encontrar a senhora Tafel franzindo a testa para ela. A mulher de aparência feroz agarrou Anne. Sem esperar por uma resposta, a senhora Tafel entrou na sala e se aproximou do cadáver com naturalidade. Com o rosto pálido, os olhos cheios de lágrimas e ainda tremendo de medo, Anne lutou para falar. Mas a expressão fria da senhora Tafel disse a ela que não parecia que a mulher estava esperando que ela respondesse. Então Anne não se incomodou e, em vez disso, observou a senhora Tafel calçar as luvas, pegar o pano amassado, jogá-lo de lado e pressionar o peito do cadáver com 2 dedos repetidamente. Um som de chapinha escapou de sua boca acinzentada, seguido pelo que só poderia ser descrito como um gemido gutural,
que fez Anne dar mais um passo para trás imediatamente. Ele já está se decompondo rapidamente, disse a Sra. Tafel com indiferença, como se essa observação horrível fosse apenas evidência de algo que ela já esperava. Ele já estava morto há mais de 7 horas quando o encontraram de qualquer maneira. Anne decidiu pigarrear. Mas e aquele barulho estranho saindo da boca dele agora? Ela perguntou, apertando os olhos através das lágrimas. E daí? Como? Anne gaguejou, quase histericamente. Como isso é possível? Ele já está morto. Quando alguém morre, eles ainda podem ter ar preso em seus pulmões ou estômago. À medida que as bactérias consomem seu interior, gases e resíduos são liberados, o que faz com que o corpo inche. Anne não disse uma palavra. Seu rosto estava frio e seus lábios se reduziram a nada, e as lágrimas rolavam por suas bochechas. Se você movê-lo, o gás acumulado pode ser desalojado inesperadamente e até mesmo fazer o corpo se contrair. Anne olhou para a Sra. Tafel, esperando um resumo final que compartilharia alguma luz sobre esse fenômeno desconcertante e horrível do qual ela nunca havia tomado conhecimento. Ela teve que esperar um momento e engolir em seco várias vezes. Se ela achava quase difícil falar antes, agora se sentindo envergonhada e totalmente estúpida, ela sentiu um nó na garganta. Seria impossível falar por um tempo. À medida que passa pela corda vocal, a Sra. Tafel continuou pode causar o som de grunhido, gemido ou assobio que você acabou de ouvir. Ana continuou observando silenciosamente enquanto a Sra. Tafel colocava um lençol de linho branco sobre o cadáver. Coloque-o de volta no freezer agora. A Sra. Tafel exigiu com desdém. Vou procurar Patrick e dizer a ele para trazer a maca. Ela saiu sem sequer se virar para olhar para Anne, que assentiu imediatamente e tentou recuperar a compostura. Alguns minutos depois, Anne se viu empurrando sozinha a maca carregada de cadáveres pelo longo e estreito corredor vazio. Entre o som irritante das rodas da maca rangendo alto e seus próprios passos ricocheteando nas paredes, ela podia ouvir vagamente o som abafado do vento e da chuva batendo impiedosamente nas janelas. Ocorreu-lhe que havia esquecido a capa de chuva na casa da prima. Enquanto avançava pelo corredor vazio, ouvindo o estrondo distante do trovão lá fora, ela percebeu que a temperatura havia caído significativamente abaixo do nível ao qual seu corpo já estava acostumado. Algo parecia diferente esta noite, ela sentiu. Não foi tanto o frio extra que a tempestade trouxe, mas a sensação de estar sozinha e presa em um lugar que fedia a morte, que de repente levou Anne a estremecer e cerrar os dentes. Quando chegou ao final do corredor, apertou rapidamente o botão do elevador. Relâmpagos brilharam com rajadas repentinas de luz penetrando pelas laterais e por cima das persianas fechadas, iluminando momentaneamente todo o corredor. Ela espiou por uma das persianas para ter um vislumbre da tempestade, mas estava muito escuro lá fora. Ainda assim, ela mal podia esperar para chegar em casa e mergulhar em seus próprios pensamentos pacíficos no chuveiro com água quente correndo antes de dormir. As portas do elevador se abriram com um baque metálico à sua frente e ela começou a empurrar a maca para dentro com muito cuidado, certificando-se de posicioná-la fora do centro para dar algum espaço para si mesma no vagão longo e estreito. Ela mancou para dentro e se pressionou contra a parede, mantendo distância do homem morto. Não era a primeira vez que ela ficava apertada dentro do elevador com um cadáver, e definitivamente não seria a última, ou assim ela pensava. Mas enquanto ela tentava afastar sua mente dessa ideia intrusiva e um tanto mórbida,
a luz acima de sua cabeça começou a piscar rapidamente. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, de repente apagou e ela mergulhou na escuridão. Ela soltou um grito de surpresa instantaneamente, mas então todo o elevador sacudiu e parou sem aviso prévio. Isso não pode estar acontecendo, ela pensou consigo mesma enquanto o terror começava a penetrar em todos os seus poros. Seu pior pesadelo desde que começou a trabalhar na funerária finalmente se tornou realidade. O horror disso encheu todos os seus sentidos. Olá? Ela gritou a plenos pulmões enquanto todo o seu corpo tremia forte, lutando contra o desejo de se mexer. Alguém pode me ouvir? Olá? Então veio a terrível percepção de que ela estava presa entre os andares e ninguém podia ouvi-la. Com lágrimas brotando em seus olhos, ela balançou a cabeça para impedir que o pensamento se transformasse em algo muito pior do que ela poderia suportar. Ajuda! Ela começou a bater freneticamente e cegamente nas portas do elevador o mais forte que podia, seu peito arfando rapidamente de medo. Ela fechou os olhos e respirou fundo, depois esfregou o rosto. Um silêncio terrível encheu o elevador, fundindo-se com a escuridão, fechando-se sobre ela de todas as direções, e a pouca esperança que restava nela começou a se esvair. Ela caiu de joelhos lentamente e todo o seu corpo tremeu. Então ela começou a chorar silenciosamente com as mãos espalmadas contra o chão frio. Ela teve dificuldade em controlar a respiração enquanto fechava os olhos, esperando que, quando os abrisse novamente, a escuridão tivesse cessado. Talvez a queda de energia acabasse logo. Talvez alguém percebesse que ela estava desaparecida. Ela abriu os olhos com expectativa. Nada. Ainda o mesmo frio escuro e cego em que se encontrava. Lentamente, seu medo se transformou em raiva. Por que aquela velha gorda não veio me buscar? Ela empurrou-se para cima, cambaleando em seus pés tonta. Ela começou a chutar e bater nas portas do elevador novamente, com mais força e violência. Olá? Ninguém pode me ouvir, porra! Ela nunca havia sentido tanta raiva em sua vida antes. Não quando aquele perdedor imprestável de um homem Caleb a largou. Não quando sua própria mãe lhe deu um tapa forte no rosto quando ela se recusou a dar algum dinheiro ao velho morcego para comprar alguns cigarros. Não quando Maya a menosprezava e a maltratava repetidamente. Dizer que ela estava com raiva era um eufemismo. Não. Era algo muito mais forte do que isso. Seu rosto estava queimando de exaustão e fúria. Ela estava farta de pessoas tratando-a como se ela fosse um capacho. De novo não. Assim que ela saísse, daria um tapa naquela cadela estúpida e desistiria. Ela merecia coisa melhor. Ela deixaria esta maldita cidade assim que pudesse e nunca olharia para trás. O desejo a incomodava nos últimos anos. Veio aos trancos e barrancos, misturado com uma sensação de liberdade e a determinação de tornar sua vida melhor. Olá? Maya? Alguém pode me ouvir? Nada ainda. Ela respirou fundo e abriu bem a boca, preparando-se para gritar a plenos pulmões. Mas a próxima série de ruídos que ela ouviu a parou imediatamente. A princípio ela pensou que vinham do elevador. Talvez o poder tivesse retornado. Ela ergueu os ouvidos e percebeu que não eram causados pela retomada da energia, nem poderiam ser considerados semelhantes ao barulho mecânico e ao gemido do carro subindo e descendo. Os ruídos continuaram,
um assobio baixo e crepitante permeando a escuridão, vibrando no ar frio, seguido pelo que só poderia ser descrito como uma respiração ruidosa. Uma explosão sutil de algo que violou os princípios fundamentais da ciência. Por um momento, Anne ficou parada ali, sem pensar, paralisada de medo. Então ela pensou no que Mai havia lhe contado antes e isso lhe deu, não importa o quão fraca fosse, uma sensação de segurança. Os mortos não podem te machucar. Eles estão mortos. Ela respirou fundo e cerrou os punhos para tentar recuperar a compostura, então retomou seu pedido de ajuda, com mais calma desta vez. Maia. Olá? Alguém pode me ouvir? Um gemido gutural surgiu no escuro atrás dela, como se respondesse a ela. Ela estalou os lábios com impaciência, tentando ao máximo ignorá-lo. É o gás acumulado, ela disse para si mesma. Maia. Olá? Estou preso aqui. Ela pressionou as mãos com força contra as portas do elevador e, com toda a força, tentou abri-las. Mas nada aconteceu. As portas não se moviam. Ela chutou a superfície de metal duro e frio em frustração. Outro gemido reverberou pelas paredes ao seu redor. Mas soou diferente desta vez. Havia um tom de urgência nisso. Ela tentou raciocinar como isso poderia ter acontecido quando ela ouviu pela primeira vez. Mas mesmo depois do que Maia disse a ela, ainda havia uma sensação de descrença nela quanto ao que poderia estar por trás dessa ocorrência não natural. O gás acumulado parecia não ser uma explicação satisfatória para explicá-lo. Olá? Alguém pode me ouvir? Ela gritou bem alto. Um resmungo surgiu alto na escuridão, como se zombando dela, e então parou abruptamente. Ela prendeu a respiração e aguçou os ouvidos quando o silêncio completo tomou conta da escuridão. Ela achou essa interrupção abrupta dos estímulos auditivos muito pior do que qualquer outra coisa. Uma sensação de desconforto instalou-se em seu estômago. Cada pelo de seu corpo se arrepiou. Sua cabeça e seu coração batiam em uníssono. Tantas perguntas estavam girando em sua cabeça. É o gás acumulado, disse uma voz fraca em sua cabeça. Controle-se e pare de ser idiota. Ele está morto. Morto pra caralho. E então o longo lamento gutural recomeçou. Mais alto desta vez. Ah, calhe a boca. Ela estalou e estalou a língua em irritação. Eu também não queria ficar preso aqui com você. Então ela sentiu uma corrente de ar frio vindo de trás dela. Outro som foi ouvido e seu sangue congelou instantaneamente enquanto seu medo aumentava. Desta vez, ela estava convencida de que nenhum gás acumulado poderia ser responsável por isso. Por favor! Ela gritou de terror. Alguém ajude! Tire-me daqui! Ajuda! Me ajude! O som estranho continuou enquanto ela chutava e batia com força nas portas do elevador como uma maníaca. Nenhum rosnado. Nenhum silvo. Nenhum lamento. Foi uma risada fraca que se transformou lentamente em uma risada profunda e gutural. Algo se mexeu no escuro e então todo o elevador estremeceu quando um par de pés pousou pesadamente no chão atrás dela. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários.
Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.